Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Contar a Sua História. Lugar onde pessoas comuns têm histórias extraordinárias para nos contar. Nosso entrevistado de hoje é um grande amigo meu, pessoa que vai nos encantar hoje com suas histórias e deixar uma mensagem muito. Ele é de origem libanesa, né? Ele é percussor da vinda de uma família muito importante no Brasil. Ele é empresário, pai de 3 filhos, contador de piadas e também representa grandes instituições como conselheiro e diretor do Clube Rachaya, o Clube Monte Líbano, e também preside aí um asilo muito importante da colônia, que é a Mão com Sérgio Eduardo Saad. Seja bem-vindo, meu querido. Um orgulho estar Obrigado, aqui pá. com Obrigado você, pelo viu? convite gentil. Vamos ver se a gente pode te deixar feliz com as respostas que podemos dar, pá. Vamos. Você tem ótimas histórias para contar. Então, vou fazer a pergunta. Serginho, me conta a sua história. Como que foi a vinda da família Saad aqui para o Brasil? Eu vou contar com a primeira origem. Hum, Na época em que meu pai nasceu, não existia o Líbano ainda. Existia a Grande Síria, que era dominada pelos turcos. uhum, Ele não sabe certo nem o dia, nem o mês, nem o ano que nasceu. Nem ele, nem os 10 irmãos. Porque na época não tinha registros. E às vezes nem sabe também o lugar direito que nasceu, porque o meu avô peregrinava muito a trazer benefícios para sustentar a família. E lá não era fácil com o domínio turco. Mas meu avô é de origem de Rachaya. Meu pai não sabe se nasceu na cidade vizinha, que é 1 quilômetro distante, ou se nasceu em Rachaya. Mas lá se atravessa 1 quilômetro, se muda de cidade. Pá. Aqui a gente atravessa vários quilômetros, porque o Brasil é muito grande. O Líbano é um país pequeno, se atravessa o Líbano em menos de 12 horas, pá, de ponta a ponta. Então ele estudava medicina na época. E ele falava 3 idiomas, a língua dele, o árabe, o francês e o inglês. Porque na faculdade não tinha livros de medicina escritos em árabe, só tinha em francês e em inglês. E ele ouviu de um professor que a melhor escola de medicina que tinha no momento era no Canadá, em Montreal. Ele se encantou com aquilo e começou a procurar, fazer pesquisas. Na época era muito difícil saber das coisas. Eu não tinha telefone, não tinha telégrafo. A única coisa que existia era navio, que trazia mensagens. E os navios demoravam, às vezes, 3, 4 meses para vir. Que Se ano? você mandava uma carta, levava 4 meses para chegar, porque só um navio podia levar. Que ano que foi isso? Papai nasceu, ele acha que nasceu em 1890. E ele chegou aqui? Ele chegou em 1907, Tá bom. com 17 anos. Ele não sabe certo. Ele inventou uma data de nascimento, que era 25 de novembro de 1890. Mas ele não sabe se foi essa data que ele nasceu, nem o ano. Tá. Bom, então ele fez de tudo para poder saber como é que ia para Montreal, no Canadá. E ficou sabendo que para chegar para Montreal não tinha navio que aportasse no Líbano e atravessasse o oceano. Tinha que ir até a Itália, pegar um navio maior para poder chegar na América do Norte. Ele fez de tudo, começou, além do estudo, a fazer uns bicos para ganhar um pouco de dinheiro. Traçou a viagem dele, ele tinha que sair da cidade dele, que era de Beirute, onde ele estudava a faculdade, e até Trípoli, que era o único porto que tinha no Líbano. No Líbano, na Síria, na Grande Síria, e onde aportava navio de pequeno porte. E ele pegou esse navio e foi para a Itália. Quando chegou na Itália, ele perguntaram: o que você veio fazer aqui? Eu vim pegar um navio para ir para o Canadá. Ele falou: aqui não tem navio para o Canadá. Nem sabemos quando vai ter. O senhor tem 2 opções. Ou voltar para casa no navio que te trouxe amanhã, ou ir para a imigração italiana para o sul do Brasil. E foi, mas onde é o Brasil? É na América do Sul. Nossa. E foi: eu não vou voltar para casa, eu vou para o sul do Brasil. Essas histórias dos imigrantes que vêm aqui para o Brasil, elas são muito interessantes, porque elas deixam uma mensagem de superação e coragem e audácia e vontade de viver incrível, né? A gente tem a colônia dos italianos também, muitos imigrantes chegaram aqui no Brasil nessas condições, às vezes com uma trouxinha de roupa, às vezes nem mala tinha, né? Não tinham muitos documentos, foi como você falou. Hoje a gente encontra até dificuldades aí de algumas famílias buscarem as cidadanias, porque alguns não têm dificuldade de ter registros de documentação, né? Então, eu gosto muito dessas histórias de imigrantes, porque isso ajuda a gente entender a história das nossas famílias e são histórias que nos inspiram, né? Como que uma pessoa sai de um lugar
tão distante, mal sabe aonde vai chegar, porque não conhecia o continente e que iria vir, e no fim acabam construindo e deixando um legado, né? Sabe que existe uma Hum, palavra, não sei qual é a origem dela, que se hum. chama maktub. É Maktub. Maktub, É. quer dizer, está escrito, Está feito, né? está feito. É. E papai é um maktub. Tem que acontecer com ele. Porque ele saiu da faculdade para procurar um negócio melhor para ele. Veio acabando como imigrante para Hum. trabalhar em colônia, em fazenda no Brasil. É. Eles estavam vindo para cá para isso. Então, o João VI tinha ido para a Itália, como foi para o Líbano também, trazer pessoas para colonizar o Brasil. Sim. Então, eles estavam vindo para colonizar o Brasil com os italianos. Ele levou, na época, 60 e poucos dias para viajar, Uhum. que era navio a lenha, tinha que parar Nossa. para alimentar a fornalha. Hum. Como ele falava vários idiomas, ele ganhou um pouco de dinheiro a bordo, que era libra-ouro na época, a É. moeda corrente dentro do navio. Depois de 60 e poucos dias, ele não sabe nem também quantos dias certos, se foi 66 ou 64 ou 65. Era tudo meio incerto. Ele É. chegou em Santos num sábado, no fim da tarde. É. E quando chegava navio, aqui era um acontecimento, como era também na minha época de criança. Quando chegava avião, a gente ia no aeroporto de Congonhas, saía É. aquela poeira toda, porque a pista era de terra, né? É. Era um programa a gente ir, Era uma olhar no novidade. terraço, É. subir, descer avião, como chegar navio, embarcar navio. E ele desembarcou no porto e não sei de onde apareceu um camarada falando árabe com ele. Hum. Ele ficou feliz, porque encontrou alguém que falasse a língua dele. Uau. Ele não sabia onde ele estava, para onde ele ia e nem o que fazer quando ele pisou na terra. Ele trazia alguns livros, um pouco de roupa e um pouquinho de dinheiro que ele tinha ganho no navio, um pouco que ele trouxe com ele, e o salvo-conduto de turco. O sujeito até disse para ele: você vai ter dificuldade com esse salvo-conduto aqui, não estão aceitando muito gente dessas regiões. É. Mas ficou nisso, ele falou: olha, agora é a noite, não tinha luz na época elétrica. Não vai dar para a gente se locomover, pô. Eu preciso te apresentar para pessoas, mas vai ter que ser amanhã cedo. Pô. É melhor ser mais seguro se dormir aqui no porto. Amanhã cedo eu venho te buscar. O cedo será no domingo, não é? Hum. Hum. E eu vou te apresentar para pessoas da nossa colônia que moram por aqui. Pode ser que tenha alguém que conheça você, ou seja da família. Nunca se sabe. Hum. Ele ficou grato. Ele foi me dar suas coisas para guardar, porque aqui o porto é perigoso. Pode vir assalto, podem levar suas coisas. Amanhã eu devolvo tudo para você. Ele levou tudo que o meu pai tinha. Então deixei ele com salvo-conduto e a roupa do corpo. Olha só, ele falando de se preocupar com o assalto e ele mesmo era o ladrão, né? No dia seguinte ele acordou e a pessoa não retornou. Hum. Ele falava bem o inglês, então ele começou a se informar. E disseram: o senhor foi roubado. Pai. Ele estava na porta do porto desesperado, porque não sabia para onde ir, não tinha um tostão no bolso, Meu não Deus. sabia o que fazer. Hum. Daí passou um senhor e deu bom dia para ele, em português. Ele entendeu o cumprimento e agradeceu em árabe. Ah. A pessoa parou, voltou e começou a falar árabe com ele. E falou: de onde você veio, pai? Ele falou: vim de cá, eu também sou de lá. Pá. É por isso que eu digo que tem um maktub, está escrito. Pois é. E ele contou ao camarada o que tinha acontecido. Ele falou: bom, tudo bem, eu vou te ajudar. Você vem para minha casa agora, vem comer, vamos almoçar lá, vamos conversar um pouquinho a respeito de você e sua família. Ele levou, e na hora do almoço ele começou a perguntar para o papai. E ele disse que a mãe dele chamava Maria, Tomé Daúde Saad. E ele falou: tem um cliente meu, que é em Monte Azul Paulista, que é da família Daúde, deve ser parente da tua mãe, pô. Você Olha pode só. procurá-lo, pô. Seu pai vivenciou um ditado popular que fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas, É né? verdade, pô. E a partir dessa confusão e dessa experiência aí traumatizante, o Deus deu um jeito ali de encaminhar ele para onde ele precisava. Olha só que coisa, E não? ele falou: mas como é que eu faço para ir para São José, para Monte Azul Paulista? Ah. Eu preciso ir até São José do Rio Preto de trem e depois ir a pé. Nossa. 42 quilômetros, ou de cavalo ou de carroça. Só tem essas três conduções. Hum. Ele falou: mas como é que eu chego em São José do Rio Preto? O cara falou: vamos amanhã cedo na estação Santo Jundiaí, para ver quando é que tem trem para lá. Pô. E foram na estação. Era a hora do almoço ainda. E o sujeito falou que o trem só saía no sábado.
Uau. Então ele disse pro senhor que recebeu ele: eu não quero dar despesa para você comprar passagem para mim, você já está sendo gentil demais. Pá. Fala para o chefe que eu gostaria de trabalhar uma semana de graça na faxina, no que fosse necessário aqui na estação, pudesse dormir num banco e recebesse pelo menos um sanduíche. Tá. E eu não recebo nenhum tostão, tá? Para me levar até São José do Rio Preto. Depois lá eu dou um jeito para chegar em Monte Azul. Aí o chefe da estação disse para ele: está aceita a proposta para Santo Jandaú, é muito melhor do que para ele. Eu vou ficar uma semana sem pagar faxineiro. Aqui a estação é pública, é a prefeitura que toma conta, o banco não é nosso. E a prefeitura distribui comida também, porque tem muita gente que dorme aqui. Uau. E o trem levar uma pessoa a mais, não faz diferença nenhuma, não vai dar despesa. Pá. Olha a força de vencer na vida que seu pai tinha, não? Isso o quê? Com 19 anos? 17. 17 anos. Então ele chegou em Monte Azul Paulista depois de 2 dias que ele andou a pé, se alimentando de folhas, procurando água para tomar, e encontrou tudo isso no caminho. Uau. E quando ele chegou, Moisés da Uri era parente da mãe dele. Pá. Ele recebeu ele, fez uma festa. Inacreditável, ele não? Ele beijou o chão e agradeceu a Deus ter sido roubado. Senão ele nunca teria chegado no Moisés da Uri. E olha que ele saiu de casa achando que ia para o Canadá. E ele nem imaginava que ele ia encontrar parentes no Brasil, num lugar que ele nem fazia ideia que existia. De encontrar um camarada no porto que abriu o caminho para ele. Pá. Daí ele dizia para a gente: cumprimente todo mundo sempre. Olha. Onde você passar, você dê bom dia, boa tarde e boa noite. A pessoa vai adorar e vai responder. Você não sabe que conexão que essa pessoa pode trazer para você com isso, mais um né? ensinamento. Todas as pessoas gostam de ouvir o seu nome. Eu sempre pergunto para a pessoa que eu venho atender, qual é o seu nome? Você foi para um garçom, pergunta como você se chama. Se você começar a fazer assim, ele não vem. Você fala: José, ele só vai atender você. Se você for numa loja, é igual. Daí a outra chama e fala: estou ocupado, estou tendo o São Nicolau. Você sabe que tem estudos que validam isso que você acabou de dizer, né? A frase que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome, né? É o reconhecimento. Será? Porque é uma cultura. O Líbano é um país de 6 mil anos. Então tem uma cultura muito antiga. O Líbano, a árabe é uma língua tão rica. Aqui em todas as línguas se fala tio. E pergunta: o tio é irmão da sua mãe ou do seu pai? Em árabe já define. Então tio em árabe, quando é ame, é irmão da mãe. Quando é hali, é irmão do pai. Olha então só. se fala hali João. Sabe que o João é irmão por parte do teu pai. Você fala ame, sabe que é por parte da tua mãe. Você falou a mesma palavra, mas você já localizou a posição das pessoas. A cultura árabe, né, o Líbano, recentemente eu estive em Dubai, né, com um grupo de empresárias e tive a oportunidade de conhecer a cultura lá dos Emirados Árabes e realmente é encantadora. Né? Eles são muito hospitaleiros, eles são comerciantes natos, né? Os árabes, eles são comerciantes natos, mas eles gostam dessa relação com pessoas. O árabe gosta de pessoas. O árabe dá valor a tudo. O árabe dá muito valor à mulher. Meu pai dizia para nós: as mulheres nasceram para ser rainhas e princesas. Trate-as como tal. Você vai sempre se dar bem com elas e conviver bem com elas. Olha só. Então, a mulher é tão importante que Deus nos deu 5 sentidos. O mais nobre é a visão. E o árabe chama a mulher de Aino, meus olhos. My Ainos. Porque você pode viver sem os outros 4 sentidos, você pode não ouvir paladar, mas sem ver, sem saber como é teu rosto, como é uma rosa, deve ser muito triste, porque você não sabe como é o mundo, não sabe nem como é a cor amarela ou vermelha. Né? Então, a vista é o mais nobre dos nossos 5 sentidos. É incrível. Então, de onde ele tirava essas coisas, eu não sei, vinha de um berço. Como ele dizia para nós, de criança, a gente tomava café na família todo dia junto. 6 filhos, pai e mãe. E às vezes até minha avó. Ele não deixava ninguém comer nada sem tomar 2 copos d'água em jejum. Era para proteger o estômago. E de noite ninguém dormia sem tomar 2 copos d'água, que era para não ter infarto e nem derrame. Olha de só. onde ele tirou isso, eu não sei. Ele nasceu em 1890. Na época não tinha laboratório, nem médico tinha. Pois é, que será que tinha? Talvez tinha um pouco de informação nos livros de medicina que ele falou que ele estudava, ele tinha né? conhecimento que eu não sei de onde veio, é coisa de Deus. Pô.
que ele foi responsável depois, com a chegada dele no Brasil, ele começou a trabalhar com o tio dele. Pá. O tio dele vendia armarinhos e ele ia nas lojas, nas fazendas. O tio dele deu um burrinho para ele carregar as coisas. Ele, como falava francês, em um mês ele estava falando português, atrapalhado, mas estava já. E ele começou, em vez de vender as mercadorias do tio, ele trocava por víveres, por ovos, por frango, por verduras, por frutas. Trazia para a cidade, vendia, ele ganhava em cima do que trazia e ganhava em cima do que tinha vendido para o tio. E com essa habilidade de começar a trazer coisa de sítio, ele aprendeu a mexer com comida e abriu uma quitanda depois de um ano de Brasil. Né? Trabalhava para o tio ainda, mas tinha a quitanda dele. Pô. Olha e só. a quitanda foi crescendo e ele quis também prosperar a quitanda. Olha a raiz do libanês, né? Do comerciante, né? De ter seu próprio negócio, deixar seu legado. Depois eu quero que você conte, fala um pouquinho da felicidade do seu pai quando ele descobriu que ele podia ter terra no nome dele. Quando foi? Quando ele descobriu que ele podia ter uma terra no nome dele. Vamos chegar lá. Papai era um homem incrível. Se você falasse para ele, nunca tinha te visto. Eu preciso de um lápis. Quando ele te visse, nem que levasse um ano, ele tinha um lápis para te dar. Olha. Ele não esquecia. Ele tratava todo mundo por igual. Ele sempre dizia, ouça as pessoas mais humildes, que elas sempre têm coisas boas para te ensinar. Nunca faça xixi na cabeça de quem está embaixo, porque um dia pode ser sua vez de estar por lá. Então a gente sempre respeitou as pessoas dessa forma, né? Como gente humana. Pô. Não importa que tenha ou não tenha dinheiro. Dinheiro é acidente, não é qualidade. É consequência, né? Dinheiro se ganha e se perde, mas qualidade é eterna, não é? Coisas é como isso. A família, a maior fortuna que o homem tem é a família e os amigos. As portas que abre para si, as portas que abre para outros e as portas que deixa abertas sem saber. Tem uma historinha que diz como se deixa uma porta sem saber, aberta. Uma senhora muito rica estava entrando num restaurante e tinha um garoto maltrapilho pedindo comida, sendo enxotado pelo porteiro. Ela disse, não enxota ele vai almoçar comigo. E levou o pobrinho para almoçar com ela, e durante o almoço ela fez várias perguntas para ele, inclusive onde ele estudava. Ele disse que não estudava porque eles não tinham condições de pagar a escola, a família, ele era ignorante. Fosse um analfabeto. Ela deu um cartão para ele e falou, vou te dar um endereço, guarda na cabeça. Procura o seu José, dá esse cartão para ele e diga que fui eu que mandei você levar esse cartão. E diga para ele que eu te mandei para ele pagar ensino para você. E foi embora. 20 anos depois, essa senhora tinha pedido a fortuna. Ela estava hospitalizada, tendo que fazer um tratamento. E quando viu o orçamento, mandou a enfermeira chamar o médico e disse a ele, olha, eu não vou poder fazer o tratamento, eu não tenho mais condições de pagar. Ele reconheceu ela. Uau. E você me pagou com um almoço há 20 anos atrás, eu que devo para você. Pá. Olha só. E o camarada acabou ficando médico numa porta aberta sem saber. Pá. Pois A gente nunca sabe. Às vezes tem pessoas que pedem e você é egoísta e não fala nada. Às vezes é só você dar um telefonema. Às vezes, como se alguém quer entrar no Hospital Sul-Libanês, para mim é um telefonema. Para entrar na mão branca é outro. Eu vou falar que não posso fazer por comodidade. Por quê? Se não acontecer nada depois, não vai fazer nada, mas tem que fazer a primeira porta, abrir a porta. Um ditado popular que também descreve essa história que você acabou de contar. Faça o bem, não importa a quem. É verdade. Né? Deixa as portas abertas. Nós somos semeadores, né, de sementes. A gente está aqui e não sabe se a gente vai voltar para o lugar onde a gente passou. Então, a gente sempre tem que deixar uma lição, um exemplo, uma porta aberta, né? Plantar numa semente, porque tem muita gente vindo atrás. Então, sempre faça o bem por onde passar, sempre dê um sorriso, né? Seja simpático, seja solícito. Você não sabe que a pessoa que está vindo atrás vai se beneficiar desse plantio que você fez, né? É verdade, Petro. A vida, quem está bem com o próximo sempre vai estar bem consigo mesmo. Outra frase do seu pai, né? É um dito que a gente deve usar na vida sempre. Nunca se deve desprezar as pessoas e nunca deixar de amar também, porque o amor é que é a maior válvula da humanidade. É o maior alicerce de tudo. Sim. Meu papai começou então a querer aumentar a quitanda.
Começou a vir para São Paulo para comprar coisas. E quando ele vinha, tinha que fechar a quitanda, porque não tinha ninguém para tomar conta. Ele resolveu trazer um irmão e uma irmã de lá. Em 1910, ele trouxe uma irmã, a Malak, em árabe é Maria, não é? Malak. E o irmão dele, Jorge. Tá. Ficaram morando também na casa do parente dele, do Moisés, e começou a prosperar. Em 1912, eles já estavam bem de vida. A irmã do meu pai acabou casando com o cara que recebeu ele. Olha Ele só. era bem mais velho que ela, porque na época que o papai chegou, ele tinha quase 40 anos. Ele casou com ela com mais de 40 anos. Ela era bem mais boa, ela era mais ou menos da idade do meu pai, ela, a irmã mais velha, não é? Ela devia ter 2 anos mais que papai. Casou uma menina com ele, teve 8 filhos com ele ainda. Era bem comum naquela época, as mulheres casarem jovens e ter muitos filhos. Os árabes, eles têm bastante filhos, né? Isso também é cultural, não né? Tinha televisão, não tinha rádio, não tinha diversão. Havia um filho, né? É verdade. Mas aí, quando o tio Jorge chegou, depois de algum tempo, eles acharam que deviam vir para um lugar maior. Papai, como vinha sempre para São Paulo, começou a conhecer São Paulo. E gostou de São Paulo. E falou para o meu tio, vamos comprar um terreno no lugar mais popular que tem na cidade, que é lá em torno da rua 25 de Março, no Parque Dom Pedro II. A cidade começou lá, depois foi para Paulista, depois foi para Brasil, depois foi para Morumbi. Ela foi indo, né? Para Santo Amaro, porque era tudo mato. Na minha época de criança, meu pai tinha um sítio na esquina da rua Groenlândia com a 9 de Julho. E passava um rio lá. Inimaginável isso para nós hoje. A gente pescava lá, pai. Que coisa, não? Nós íamos no Rio Tietê tomar banho e nadar, porque tinha 3 clubes lá. Além do Clube de Sírio, tinha o Tietê, e tinha o Espéria. E mais tem até hoje. Eu me lembro o nome. Porque todo mundo fazia remo e natação, e a água era limpa. A gente nadava lá, não tinha um dia. Papai levava a gente lá, tinha a Ponte de São Pedro vizinho, e o outro florestal um pouco mais para frente. Era passeios de fim de semana, não é? Olha só. Levava a família inteira. Mas aí eles compraram esse terreno e começaram a construir um prédio. Esse prédio ficou pronto em 1919. Meu tio Jorge já tinha casado com uma mulher lá de Mirassol, que era uma cidade vizinha. E a irmã dele com o tio. E papai ficou solteiro. Eles mudaram para São Paulo. Trouxeram o resto da família. O prédio tinha 6 andares. Fizeram a loja embaixo, a moradia e aluguéis para cima. Olha só que inteligente, não? Ele ajudou a família e ainda arrumou um meio de fazer renda, né? Na época só tinha elevador Atlas para vender e como é que chama esse outro elevador? O Schindler. Estava começando e não vendia. Ele foi na Schindler e falou, estou vendo que vocês estão com dificuldade para vender seu produto porque ninguém conhece. Vamos fazer um trato? Eu tenho um prédio que precisa de elevador. Você instala um elevador lá, fica de amostruário para você. Você pode mandar seus pretensos clientes experimentar o elevador e ver como é que é, para ver que ele funciona bem. Aí você vai vender. O cara achou, instalou o elevador X001 no prédio do papai de graça. Olha só. Ele falou, só me manda no horário comercial, porque eu falo, não tem ninguém para receber. Uau, que história incrível. Ele começou a aumentar a venda de elevador por causa do papai, que abriu a porta para eles. Olha um modo de abrir portas de uma maneira que foi boa para ele e para o outro. É a política do ganha-ganha, né? Todo mundo tem sempre que ganhar. Recebe de volta. Exatamente. Quem planta, colhe. Exatamente. Que bacana, Sérgio. Quantas histórias. A gente ficaria aqui, acho que uma semana contando aí tantas histórias. Papai tem uma história muito bonita e diferente, né? Veio do nada. Veio do nada e do nada ele fez. Ele foi morar com... Papai só casou com 37 anos, com a minha mãe com 20. Na época, ele não queria... Ele se achou obrigado a casar todos os irmãos. Ele só casou depois de casar todas as irmãs e os irmãos. Então, o seu pai foi o percussor por trazer a família Saad aqui para o Brasil, né? Trouxe toda a família, inclusive depois primos vieram de lá também. Olha só. Vieram trabalhar com meus pais, depois fizeram suas vidas, né? E hoje não tem mais ninguém lá. E no Líbano, o Líbano ficou independente em 1947. Tem antigamente o clube
Monte Líbano foi fundado como o Clube Sírio-Libanês. Não existia antigamente nada de Líbano aqui. O Clube Sírio foi feito por libaneses também, para a família Jafet, família Rasser, meu pai, em 1917. Em 1929, o Clube Sírio entrou no futebol profissional, o que desagradou o pessoal da região, que era chamada de Sírio-Libanesa, como se chama aqui o Nordeste. Ah, tá. A região da cidade deles é Rachaya, que é a cidade de origem da família, era na região sírio-libanesa, a região dos cédulos, não é? Então fundaram o clube diferenciado. Saíram do Sírio e fundaram o clube sírio-libanês. Antigamente não tinha Líbano ainda. Ficou sírio-libanês até 1939. Em 1939 começou o movimento lá dentro para a separação oficial da região sírio-libanesa da Síria. Então o clube sírio-libanês tirou o sírio, ficou só clube libanês. O Hospital Sírio-Libanês também foi fundado com o mesmo nome, também era para tirar o sírio. Mas como tinha a família Riscala, casou com a família Jafé e eram das duas colônias, não mexeram, para não dar briga, porque eram duas famílias importantes aqui em São Paulo, uma como outra. E ficou até hoje como Sírio-Libanês. Uau. Em 1942, o Getúlio Vargas, que era o ditador aqui no Brasil, o Brasil entrou na guerra contra o eixo, contra os japoneses, alemães e italianos. Então o Getúlio proibiu que entidades lembrassem países. Então, Palestra Itália virou Palmeiras, o clube alemão virou Pinheiros, o clube germânico virou Espéria, o clube libanês virou Monte Líbano, o nosso clube Rachaya virou Rochedo, o clube sírio virou Clube das Bandeiras, e assim por diante. Foram mudando, o hospital alemão virou Oswaldo Cruz. Foram obrigados a tirar a origem dos países, né? Para não dar, porque tinha perseguição. Gente, olha que aula de história que a gente está tendo nesse bate-papo hoje, não? Que incrível. O senhor Godiano Fazano, que abriu o primeiro restaurante Fazano, era o nosso vizinho. Ele tinha 2 filhos, o Fábio e o Fabrício. E na época São José tinha Judas. E eles põem no poste Judas italiano, para poder queimar e bater com pau. Olha. E queriam bater neles também. A gente protegia eles. Tinha uns idiotas, mas depois eles são brasileiros. Importa que seja descendência italiana, eles não estão guerreando contra a gente. O pai deles é brasileiro, tem negócios aqui, dá emprego aqui. Que interessante, Serginho, quanta história bonita, né? Vamos deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo. De todas as lições que você aprendeu com seu pai, qual que foi assim a mais marcante, o exemplo que você tem dele que você aplicou na sua vida? A que eu mais apliquei, que eu vou dizer, quando você deseja alguma coisa, você pode esperar. Desistir jamais. E ele contava, se você vê um homem batendo na pedra com a picareta 1, 10, 20, 30, 40 vezes, não acontece nada. 50, 60, 70, continua não acontecendo. Sim, bateu, caiu a pedra. Não foi aquela batida que derrubou, foram todas as que antecederam. Então não fica batendo só 90 e dá para o outro bater 10 para ter a pedra. Derruba a pedra. Olha só. Nunca desista, não importa que não dê, sempre se arrependa do que faz, para não se frustrar por não fazer. Senão você nunca ia saber o resultado. É verdade. E se você não errar, você não aprende a acertar. Então agradece quando você errar. Na minha fábrica, que eu tinha 1.000 e tantos funcionários, tinha placa em todas as paredes. Erre, por favor, mas faça. Olha só. A gente aprender a consertar. Senão como é que eu vou saber se está certo ou está errado, se não tem comparação? Exatamente. São coisas pequenas que são alicerces de vida. Sim. Como é um tijolo ou um concreto para um prédio. Constrói sua maneira de ser, sua maneira de fazer, sua maneira de fazer as coisas. E ainda papai dizia, a maior malandragem é fazer as coisas certas. Então nunca faça nada errado. Você vai ser um grande malandro. Tem que ser um artista para seguir na linha reta, né? Para fazer as coisas certas. Quem faz coisa errada é tiro de alcance curto. Uma hora ou outra cai do cavalo. Não dá para durar. E que lição do seu pai que você passou para os seus filhos, mais importante? Quando você estava criando, educando seus filhos, encaminhando para eles, o que te tocou mais e falou assim, eu aprendi isso com meu pai, eu quero passar para os meus filhos? Foi a reunião de família, o amor entre os filhos. Na minha casa, meus filhos tinham o dia deles.
era o dia deles reclamarem do que nós fizemos de errado. Olha só. Então se queixava. Você me chamou a atenção, você não me deixou sair, você não me deixou fazer aquilo. E a gente pedia desculpas ou dava um motivo por que aconteceu. Mas limpava. Papai também nos ensinava isso. As pessoas que vivem com você precisam ser resolvidos os problemas com elas, nunca com gente de fora. Se você resolver com gente de fora, você está criando uma parede. Cada dia você está pondo um tijolo. E você vai morar junto ou não vai viver junto. Então sempre chegue ao acordo, teve uma briga, procure sanar ela. E não deixa nunca a briga chegar no fim. Não deixar mágoas, senão você não tem volta. É. Deixa um espaço para voltar, mesmo que tenha chegado quase no ponto final. Não deixa chegar no ponto final. Você tem um momento de pedir desculpa e retornar, porque volta tudo. Isso é um pilar muito importante na construção das relações, principalmente em família. Exatamente, com porque filhos. Você precisa ter cintura no casamento. Tem horas que você tem que fazer coisa que você não gosta. E tem horas que tem coisa que você gosta. Para mim aconteceu coincidência incrível. Eu comprei minha casa num casamento que minha mulher não queria ir, foi contra a vontade. Ai, que o casamento incrível. estava sendo feito no quintal da casa. Caiu uma chuva. Todo mundo foi embora, nós não fomos. E acabamos sentando com o pessoal que estava vendendo essa casa. Os Maktubs, né? Maktubs. Maktub tinha que acontecer. A coincidência, minha mulher queria uma casa nesse bairro e apareceu lá na mesa do casamento uma mulher que estava vendendo a casa. Eu acho que isso é um magnetismo que seu pai trouxe e deixou de legado. Aí essa sorte, né? Mas deve ser fazenda também as desculpas. Eu brigava muito. Às vezes eu brigava com a minha mulher, eu dizia, vou tomar um uísque e já volto. Ela me xingava. Quando eu voltava, a porta estava trancada. Mas eu voltava com flores de chocolate, resolvia tudo. Ainda tinha uma bela noite de amor depois. Muito bom, muito bom. Ai, que delícia bater um papo com você. Você é um excelente contador de histórias, uma pessoa incrível, né? Ele tem uma frase que ele fala assim, ó: se na família não tem alguém com cabelo branco, adote um. Eu adotei ele aqui, ele é meu amigo de coração, porque é uma fonte de inspiração, de aprendizado, de tanta lição, a gente aprende tanto. Olha, Serginho, para a gente encerrar aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, com tudo que você aprendeu, que você viveu, para essa geração que está vindo agora. Que mensagem bonita que você poderia deixar para eles? Olha, com todos os entreveros, com todas as coisas, prós e contras que tem na nossa vida, ainda isso aqui é um mundo maravilhoso. Aprender sempre a viver. O importante para viver bem, essa frase que eu já disse, fique bem com o próximo e consigo mesmo. Respeite sempre as pessoas. Ame o máximo que você puder. Não faça nunca coisas ruins, porque coisas ruins são operação bumerangue. Voltam contra você. Então, se alguém te xingar, não repita nada. Agradeça e mande beijo. Ele vai chegar em casa, vai brigar com a mulher, ou bater no cachorro, porque você não respondeu o xingamento dele. E você está tranquilo. É isso aí. Fique em paz. Sempre é bom. É uma lição. O riso não vale nada para quem dá, mas vale muito para quem recebe. Porque ele deixa o triste ficar feliz, ele deixa o desanimado ficar animado, ele deixa o desesperado ficar em paz. Ele é só seu. Não é de ninguém. Não é vendido, nem comprado, nem emprestado. Se você passar por alguém ou mais pessoas e ninguém te der um sorriso, dê um dos seus. É isso aí. Muito bom. Sorriso abre porta, sorriso é alegria. Meu pai também dizia isso. Sempre que você for negociar, sempre faça a pessoa rir antes de fazer um negócio. Porque a hora que ela ri, você ganhou ela. A pessoa é sua. Quando você fez uma pessoa rir, empatia. Você ganhou ela. Da empatia. Então a gente sempre põe uma notinha onde anota uma coisa engraçada para poder deixar a pessoa feliz. Muito bom. O Roberto Doilib, que era um grande empresário de propaganda, ele dizia que todas as propagandas dele eram alegres. Inclusive aquele cara da Bombril, tudo porque com alegria o pessoal guarda mais. Sim, tudo Era dono da DPZ. Muito bom, muito bom. Um dos donos, né? Olha, foi uma delícia ter aqui. Eu acho que eu vou trazer a entrevista parte 2, 3, 4, porque acho que você tem bastante história para contar. Na vida, posso contar só 3 coincidências da minha vida. Tá, vamos lá. Eu, quando era criança, queria ganhar algum dinheiro. E não sabia como. Na época não tinha confecções. Mas tinha revistas, a Life, e mais revistas americanas, que vinha muita propaganda de mulher.
e de artistas que vendiam as coisas das empresas, Bob Hope, Red Skelton. Eu, na época, não queria ganhar uma graninha, então comecei a tirar das revistas as fotografias de roupas. Eu comprava tecidos e mandava para costureiras particulares fazer. Aí fazia lá em casa um desfilezinho, distribuía para umas moças que eu dava um dinheirinho na porta das lojas, o endereço. E elas vinham e a gente vendia. Eu não tinha empresa, então fazia tudo sem papel, sem documentos, sem nota fiscal, sem nada. E vendia vestido. Com isso eu aprendi a mexer com confecção. Então, e quando eu tinha com 21 anos, eu abri minha primeira empresa, que chamava Arpoador. Era uma fábrica de calças. E a gente não tinha capital. Então tive que pegar meus 2 irmãos e 2 amigos para abrir a empresa. Começamos a fazer calças de tergal e Nycron. E na época era moda, e um pouquinho de calça de linho. Em 1964, eu fui num barzinho, a convite de um amigo chamado Paulo Vanzolin. Ele trabalhava no Instituto Butantan, mas ele fazia letras de música. Ele que fez aquela letra, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A outra era Ronda a cidade. E ele nos convidou para ir num barzinho, tinha um tal de Zelão que tocava violão, para o Zelão pôr música na letra dele. E nós sentamos juntos, do meu lado sentou um sujeito de terno. Eu derrubei a bebida dele, mandei vir outra, ele não aceitou e comecei a conversar com ele. Ele chamava Magaldi e ele disse que era empresário da Elis Regina e do Rony Fon e que eles estavam lançando um líder de juventude no Brasil que ia ser um tal de Roberto Carlos. Que fazia muito sucesso no programa do Chacrinha. E era para ser o Rony Fon, mas o Rony Fon era muito bonito e concorrer com as mulheres, né? Tinha o Elvis Presley nos Estados Unidos e os Beatles na Inglaterra fazendo muito sucesso na juventude. Então eles queriam um líder de juventude no Brasil. E não sabiam nem o que fazer. O Paulo Machado de Carvalho, que era dono da TV Record, era vizinho da minha mãe, na Rua Caconde. E eu conhecia bem ele. E ele foi precisar de uma estação. Daí eu levei lá no Paulo Machado de Carvalho. Ele falou, você quer lançar um programa novo aí, diferente, você não quer topar? Ele topou. Olha então, só. como vai ser o programa? Vai chamar Jovem Guarda e a música vai ser Calhambeque. E com essa ideia, depois eu procurei eles, que veio, o Jango estava sendo derrubado e o Brasil entrou em crise. E a gente não vendia mais nada. O Mapping, Exposição, Sears, que eram nossos clientes, que compravam a 30 dias da data nossas calças, começaram a comprar 180 para o mês. Uau. Então nós tivemos que correr a banco, não só eu, todos os empresários, para poder sobreviver, porque não tinha conta para pagar empregado, nem conta da luz. Tinha que esperar 6 meses para receber uma duplicata ou ir no banco descontar e pagar um baita juro, né? Quer dizer, você herdou as características do seu pai, né? Audacioso, corajoso, criativo. É Nós isso aí. A calça Calhambeque, que foi um grande sucesso no Brasil durante 67. Muito bom. Olha, hoje eu conversei aqui. Serginho, obrigada. Que história maravilhosa, né? Sua companhia é muito agradável. Você é um poço de histórias aí para contar. Que prazer receber você aqui. E eu fico feliz também em levar um pouco da sua história para as pessoas conhecerem e deixar essa mensagem aí de ser sonhador, de ser corajoso, de ser audacioso, vá atrás dos seus sonhos. E é com isso que a gente realiza a nossa missão aqui, né? E se você gostou desse bate-papo hoje, dessa entrevista, assina o nosso canal, curte, compartilha, passa essa história para quem você acredita que vai se inspirar também, vai alegrar o dia. E na próxima semana a gente tem aqui mais um entrevistado com uma história interessante, ok? Muito obrigada. Serginho, obrigada. Seja sempre bem-vindo, porque a casa sempre vai estar aberta para você. Obrigado, obrigado pelos momentos bons que passamos. Espero que eles tenham sido de utilidade. Com certeza foi. É sempre bom, a gente nunca sabe. Se a gente não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que achou. É isso aí. É sempre importante saber de tudo e ver tudo. Muito bom. Até breve, gente.